Biografia de Adoniran Judson, capítulo 11. Perdas e ganhos. Roger Judson completou 6 meses em março de 1816. Nessa época, seus pais notaram algo estranho. Durante o dia, Roger ficava bem. Ele se deitava no tatame no escritório de Adoniran, seguindo cada movimento do pai, ou se arrastava pelo jardim. Ele gostava de toda a atenção recebida nos passeios com os pais nos arredores de Rangoon. À noite, porém, ele era uma criança diferente. Seu rosto parecia febril e ele chorava e se agitava por horas. Adoniran e Hen se preocupavam sem saber qual era o problema. Nenhum deles sabia o suficiente sobre bebês para decidir se era um comportamento normal de dentição ou se o menino sentia algo mais sério. Só o tempo diria, e foi o que aconteceu. Exatamente 2 semanas depois de Adoniran e Hen notarem pela primeira vez a febre alta de Roger à noite, o bebê teve um ataque de tosse. Nada que seus pais frenéticos fizessem por ele parecia ajudar. Dentro de 1 hora, Roger estava morto. A tristeza pela morte de Roger levou Adoniran e Hen à depressão profunda. Hen queria saber se todos os seus filhos seriam tirados dela. Adoniran não tinha uma resposta para ela enquanto cavava a pequena cova para seu filho junto à mangueira, no jardim da casa da missão. As notícias se espalharam com velocidade sobre a morte de Roger. Mais tarde naquele dia, mais de 200 amigos e conhecidos chegaram a tempo para o funeral da criança branca. Nos 3 dias seguintes, Adoniran e Hen não tiveram forças para aparecer em público. Em vez disso, eles se trancaram na casa da missão, cercados pelos poucos lembretes físicos do filho morto. Um berço, as pequenas roupas que ele usava e o tapete no chão. No 4º dia, Hen olhou pela janela e soltou um suspiro surpreso. Adoniran, ela chamou. A vice-rainha está montada em um elefante parado do lado de fora do portão. Adoniran correu para a janela. Sua boca se abriu em choque quando contou o número de oficiais e atendentes que a vice-rainha trouxera consigo. Havia mais de 200 deles. O que isso significa? Ele perguntou enquanto vestia a jaqueta. Respondeu Hen, não tenho certeza. Não tenho ido visitá-la nos últimos tempos. Espero que ela não esteja ofendida. O casal Judson ficou paralisado enquanto a vice-rainha, vestida com uma túnica de seda azul e dourada, era erguida do elefante e colocada no chão. Vamos, disse Adoniran agarrando a mão de Hen. É melhor que a recebamos. Quando abriram o portão, a vice-rainha entrou no pátio. Minha querida irmã, ela começou ao estender as mãos para Hen. Acabei de ouvir falar da morte do seu filho. Por que você não me avisou para que eu pudesse vir ao funeral? Adoniran observou sua esposa ficar branca como cera e supôs que ela estava pensando na penalidade que alguém poderia sofrer pela ofensa contra um membro da família do vice-rei. Hen rapidamente recuperou a compostura. Sinto muito, respondeu ela. Fiquei tão chocada com a morte de Roger que não pensei nisso. Ah, bem, estou aqui agora, respondeu a vice-rainha, dando um tapinha na mão de Hen. Não é bom se isolar dessa forma. Amanhã enviarei um elefante para vocês 2 e vocês serão meus convidados para um passeio. Adoniran e Hen não sentiam nenhuma vontade de sair, mas no fundo, os 2 sabiam da necessidade de encontrar uma forma de se recuperar da morte do filho e seguir em frente. Como ela dissera, na manhã seguinte um enorme elefante chegou do lado de fora da casa da missão, completo com uma pequena cesta, colocada nas costas do animal para que Adoniran e Hen se sentassem. Uma escada de corda foi descida até eles, e os 2 foram ajudados até subir as costas do elefante. O guia, sentado logo atrás das orelhas do animal, orientou o elefante com habilidade pela estrada até a esquina, onde a vice-rainha os esperava em outro elefante. Aparentando realeza dentro da cesta, coberta de ouro, a vice-rainha sorriu e acenou para Adoniran e Hen. Logo a procissão de elefantes e pessoas atravessou a cidade e saiu pela selva ao redor de Rangoon. Apesar da perda recente, Adoniran e Hen ficaram fascinados com toda a aventura. Seu elefante caminhava lado a lado com a da vice-rainha. Na frente deles havia 30 homens armados. Cada um vestia uma túnica vermelha e usava um chapéu longo e flexível que chegava aos ombros.
Atrás deles havia mais 4 elefantes para carregar o filho do vice-rei e importantes oficiais do governo. Atrás deles, uma multidão de quase 300 carregadores, desde grandes leques até o suprimento de charutos favoritos da vice-rainha. De sua posição nas costas do elefante, Adoniram conseguia ter uma noção da força do animal. Enquanto se aventurava mais profundamente na selva, o caminho se tornou mais estreito. A certa altura, o guia bateu no elefante com um pedaço de pau e o enorme animal parou e enrolou a tromba ao redor da árvore em frente a ele. A cesta balançou quando o grande animal apoiou as patas traseiras e arrancou a árvore do chão com raiz e tudo. O elefante jogou a árvore pelo outro lado e continuou a descida pelo caminho. Por fim, a procissão chegou em um campo aberto sob uma enorme figueira, onde a vice-rainha fez um sinal para a procissão parar. Disse ela com um sorriso para In: "Este é um bom lugar para nossa refeição." In assentiu e esperou ajuda para descer os 4,5 metros de altura do elefante de volta ao chão, onde todos participaram de um almoço delicioso. A vice-rainha fez todo o possível para distrair a mente de Adoniram e In. Os esforços da vice-rainha pareceram compensar, e logo o casal Judson começou a se concentrar de novo no trabalho missionário. In, que ficava muito sozinha sem Roger, decidiu se lançar em uma escola para ensinar leitura a meninas. A maioria dos meninos da Birmânia aprendia a ler, mas não as meninas, e In queria fazer algo a respeito disso. Logo havia 20, e depois 30 garotas enfileiradas na casa da missão, todas as manhãs, à espera do início da lição de leitura. Depois das aulas, quando as mães vinham buscar as filhas, In contava histórias da Bíblia. Muitas mulheres ficavam 20 minutos a mais para ouvir os contos estranhos que a mulher branca lhes contava, com fluência em sua própria língua. Em outubro, o novo casal de missionário e sua tipografia chegaram a Rangoon, com um suprimento de papel e timbres com os tipos birmaneses, criado para eles com generosidade pelo tipógrafo-chefe de Sirampur. A primeira coisa a ser feita depois de sua chegada foi construir uma pequena cabana para ser a sala de prensa. Então chegou a hora de George Hong aprender o máximo possível sobre língua birmanesa para poder escolher os tipos. Enquanto ajudava a montar a prensa, Adoniram se mantinha ocupado com a tradução do Evangelho de Mateus para o birmanês. Ele também realizava reuniões noturnas com os homens birmaneses locais. In se mantinha ocupada da mesma forma. Sua escola para meninas florescia, e ela estava ajudando Adoniram a escrever literaturas cristãs simples para ajudar o povo birmanês a entender melhor sobre Deus. Essa tarefa era muito difícil, mais difícil do que os mantenedores batistas da Nova Inglaterra poderiam imaginar. A maioria dos birmaneses eram budistas e não acreditavam em um Deus eterno. Eles não tinham noção desse ser. Para eles, a vida humana era uma roda infinita de reencarnações, de nascimentos e renascimentos, de uma vida para outra. O ciclo era marcado pelo sofrimento sem fim causado pelas paixões pessoais e pelo desejo egoísta de coisas incapazes de satisfazer o espírito. A única esperança de salvação para esses budistas era seguir o nobre caminho oquítuplo estabelecido por Buda há mais de 2.500 anos. Quem fosse disciplinado e seguisse esse caminho poderia alcançar mais tarde o Nirvana, o estado de não estar mais vivo, e assim se livrar do ciclo de nascimento e renascimento. Essa era uma perspectiva sombria, completamente em desacordo com a esperança e a promessa de salvação do pecado oferecida pelo cristianismo da nova vida aqui e agora, e no céu futuro, que Adoniram e In tentavam partilhar com o povo birmanês. Demorou um pouco, mas Adoniram e In produziram um panfleto de 7 páginas que eles acreditavam explicar o Evangelho de forma que o povo birmanês pudesse entender. Eles completaram o folheto anotando a data de sua conclusão, de acordo com o calendário inglês e birmanês. No ano de Cristo, 1816. No ano birmanês, 1178. No dia 967 do senhor do elefante Sadam e do mestre da arma Sakyan, e no 33º ano do seu reinado. Na divisão Pachu, na terça-feira, o
11º dia da subida da lua Hwanguk. Depois da batida dupla, este texto, intitulado O Caminho para o Céu, foi terminado. Que o leitor obtenha luz. Amém. O tipo foi definido para o panfleto, e no início de 1817, 1000 cópias foram impressas. A princípio, ninguém parecia muito interessado em ler o panfleto, mas aos poucos, a notícia foi se espalhando de que os estrangeiros tinham um livro sagrado, e os homens começaram a passar na casa da missão e solicitar uma cópia. Às vezes, alguns ficavam e faziam perguntas, mas na maioria das vezes eles só pegavam o folheto e saíam rapidamente. Foi surpreendente então para Adoniran quando um dia em março de 1817 ele atendeu a porta para encontrar um homem que disse desejar entrar e conversar. Meu nome é Monguian, disse o homem. Eu vim visitá-lo. Respondeu Adoniran observando as roupas caras do homem. Por favor, sente-se. De onde o senhor é? Do norte daqui, respondeu o homem, de forma um pouco vaga. Vim a Rangu adorar no pagode de Shwedagon. Adoniran assentiu. Na Birmânia, março era Tabaung, o último mês do ano birmanês. Nele era realizados os grandes festivais budistas. Dezenas de milhares de peregrinos de toda a Birmânia reuniam-se em Rangu para adorar no grande pagode, onde 8 fios de cabelo do grande Buda eram considerados sagrados. Monguian inclinou-se em direção a Adoniran, a voz baixa e firme, com os olhos escuros a brilhar, e perguntou: quanto tempo demora para eu aprender a religião de Jesus? Adoniran ficou olhando fixamente para ele por um momento. Nos 4 anos em Rangu, ninguém lhe havia feito essa pergunta. Esse homem queria se tornar cristão? Ele começou tropeçando nas próprias palavras. Bem, é impossível responder essa pergunta. Depende da seriedade da pessoa na investigação. Se alguém deseja se tornar cristão com sinceridade, Deus lhe concederá a sua luz. Se a pessoa não deseja sinceramente tornar-se cristã, jamais compreenderá verdadeiramente a mensagem cristã. É mais complicado do que eu imaginava, respondeu Monguian. Adoniran disse com gentileza: Deus sempre ajuda a quem pede com sinceridade. Diga-me, como o senhor chegou a ouvir falar de Jesus? O rosto do homem se iluminou e ele disse: Ele é o Filho de Deus. Deus é um ser sem começo e sem fim, que não está sujeito à velhice ou à morte, mas sempre existe. Um calafrio subiu e desceu pela espinha de Adoniran. Essas eram as palavras exatas do folheto que Elian escreveram. Sentado de pernas cruzadas à sua frente, estava a prova de que a palavra impressa podia sim fazer a diferença para o povo birmanês. Monguian foi o primeiro birmanês que Adoniran ouviu falar sobre um ser eterno. Espere aqui, disse Adoniran correndo para sua mesa para pegar uma cópia de um novo folheto que Ien acabara de escrever. Eu vejo que o senhor conhece o que eu escrevi, disse ele. Monguian assentiu enquanto pegava o folheto. Sim, ele disse. As palavras falam do caminho certo. Este é o verdadeiro Deus. Pensando que o homem estivesse pronto para se tornar cristão, Adoniran começou a contar-lhe mais sobre o cristianismo. Mas Monguian não queria falar mais. Eu preciso de mais escritos, disse ele várias vezes a Adoniran. O que você pode me dar para que eu possa ler e meditar? Adoniran sentiu-se desanimado. Ele ainda não havia terminado de traduzir o Evangelho de Mateus. Ele explicou a Monguian que se voltasse no próximo ano, teria um grande livro com toda a vida do Filho de Deus escrita nele. No entanto, Monguian não ficou satisfeito e disse: Você deve ter alguma coisa agora. No final, Adoniran entregou-lhe as folhas de prova que Jojong havia impresso dos 5 primeiros capítulos de Mateus. Embora houvesse muitos erros neles, Monguian parecia feliz por ter as páginas. Vou lê-las todos os dias, prometeu a Adoniran. Vou protegê-las como um grande tesouro. Durante semanas, Adoniran esperou por notícias de Monguian. Certamente ele deveria ter se tornado cristão depois daquele tempo, disse a si mesmo. Contudo, ainda não havia notícias. Frustrado, Adoniran conversou com seu professor de idiomas sobre a dificuldade que a missão estava tendo em fazer um único convertido. A resposta do professor foi simples e direta ao ponto. Somos da Birmânia, o país dourado. Todos são budistas. Só uns poucos são hindus como eu. As coisas aqui são dessa forma. Sua religião pode ser boa para os estrangeiros,
mas não para nós. Somos birmaneses. Olhe em volta, você vê o único cristão nativo em toda a Birmânia? Não. Mesmo que sua religião fosse mais verdadeira que a nossa, nosso povo preferiria morar no inferno com sua família a habitar sozinho no céu. Adoniran suspirou profundamente com a resposta. No entanto, era verdade. Durante o ano que passara, centenas de pessoas pegaram um panfleto, ou vieram ouvi-lo, ou falar com ele, mas ninguém se converteu. Contudo, era preciso haver uma chave para lhes abrir o coração. Adoniran não fazia ideia do que poderia ser. De alguma forma, ele precisava encontrar uma maneira de convencer o povo birmanês de que poderia se tornar cristão e ainda permanecer birmanês.